Olá, tudo bem? Estamos de volta com as aulas de Geografia. Hoje com o tema a Europa atual. Vamos primeiro conceituar a União Europeia, ou seja, a formação do bloco da União Europeia, que recentemente se constituiu como uma grande potência mundial. A União Europeia é formada por vários países. Qual a sua importância? Qual a sua característica? Primeiro, quem são os membros dessa União Europeia? São 15 repúblicas que se formaram ao longo dos últimos 50 anos. Esse embrião da União Europeia começa logo após a guerra, num encontro em Roma, no chamado Tratado de Roma, onde, além da Itália, estão presentes o Reino Unido, a Alemanha, o Eire, a República da Irlanda e alguns, digamos, espectadores. Logo a seguir, esse grupo fala em fazer uma união que poderia englobar toda a Europa. E se constitui o quê? O mercado comum europeu. E esse mercado comum europeu coloca mercadorias para circular entre esses países. Apenas os produtos produzidos nesses países. Não necessariamente pessoas ou qualquer outro produto. E vamos pensar então nessa formação do bloco. Primeiro, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Áustria, depois Irlanda, mas a parte da Irlanda do Sul, chamada República do Eire, depois Portugal, Espanha e Grécia, já nos anos 70, final dos anos 70, 76, 78, e no início dos anos 80 entra para o bloco quem? Os chamados países nórdicos, como Dinamarca, Finlândia e Suécia. Mais recentemente, o chamado Benelux, os 3 países que formavam um bloco, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, passam a fazer parte também da União Europeia, cujos principais objetivos são, por exemplo, a discussão de um mundo único com uma moeda única. Ou seja, esse mundo único europeu estaria ancorado no euro, uma moeda que passa a circular das 15 repúblicas, e a integração total desses países, formando um grande bloco com 320 milhões de consumidores. Além da questão humanística, ou seja, do mercado de consumo, integração tecnológica. Ou seja, toda essa tecnologia passa a ser única para os 15 países. Exemplo, tipo de sinal de televisão. Antes, cada república, cada país tinha a sua televisão, o seu sinal. Isso impedia a produção em escala. A partir dessa união, fez-se também essa integração tecnológica. Inclusive em coisas assim do dia a dia, como plugs, tomadas, que cada país tinha uma condição técnica e um tipo de especificação. Passa a ser único. Tudo isso coloca a União Europeia como um grande bloco, 15 países, onde se produz para uma população de consumo em torno de 320 milhões. Isso pode, por um outro lado, pensar numa rivalização com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm um grande mercado de consumo, chegando quase a 280 milhões de norte-americanos. Então a ideia é essa. Como os Estados Unidos assumiu o poder e hoje é a grande nação do planeta, a União Europeia entraria com esse sentido, ou seja, como se fosse um país. A ideia é isso, que essas 15 repúblicas unidas, não só pelo mercado de consumo, mas também politicamente, tendo um parlamento que integra as 15 repúblicas, também seus produtos, formando um tipo de produção, uma especificação tecnológica para todo o bloco. E aí operar em escala o bloco inteiro. Ou seja, quando qualquer país comercializa com o exterior, passa a ter regras comuns. E vice-versa, quando algum país do bloco adquire conhecimento tecnológico ou produtos, passa também a ter regras comuns. Bem, o que vem a ser toda essa reviravolta, digamos, na geopolítica? Um grande bloco se formando. De certa forma, nós temos um grande bloco comercial, que foi a União Europeia até 93. Com o Tratado de Maastricht, em 93, uma cidade lá da Holanda, muda-se de mercado comum europeu para a União Europeia. O que isso tem a ver, ou seja, quais são as consequências desse ato? Primeiro, até o momento do mercado comum, havia um mercado comum, ou seja, um espaço territorial que era comum a esses sócios. Só que,
não havia possibilidade da circulação de pessoas e nem políticas comuns, ou seja, um parlamento, um banco central único. A partir do Tratado de Maastricht, com essa nova denominação União Europeia, quer dizer, União Europeia de todos os países, formando, né, como acabamos de dizer, uma espécie de um parlamento, né, das 15 repúblicas que opera como um parlamento de um país, como por exemplo o Brasil, nosso Congresso Nacional. Então passa a ter esses representantes, né, passam a ter o papel de fazer políticas públicas para os 15 países, não mais especificamente para cada país, Portugal, França, Alemanha, etc. Bem, para poder finalizar bem essa ideia de União Europeia, eu gostaria que vocês tivessem a ideia de que esses 15 países, esse grupo de países, se uniram como se fosse um país, ou seja, as suas políticas públicas, toda a sua movimentação, inclusive sua moeda única, faz crer que esses países eles estão exercendo, né, uma posição no mundo hegemônica, construindo um novo espaço geopolítico. Por isso, eles têm essa ideia, a ideia de um país, né? Então, a União Europeia funciona como se fosse um país no mundo de hoje. Bem, esse é o lado ocidental da coisa. Agora vamos ver como é que fica o lado oriental, ou seja, como que a ex-União Soviética, ou seja, o socialismo do lado oriental, está colocado hoje. Então, para que a gente não fale só do hoje, vamos tentar como, digamos assim, como instrumento de revisão, buscar a ideia da Revolução Russa de 1917. Para isso, vamos utilizar como recursos, né, passagens do filme Outubro, né, que registra essa Revolução de Outubro, mostrando os momentos, né, do auge dessa Revolução, como se, na realidade, o cineasta, né, Eisenstein tivesse presente no momento e filmado, passo a passo, essa Revolução.